Boa noite, amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor continuem a encher a nossa vida e o nosso coração, amém? Eu queria que você desse um abraço no irmão que está do seu lado e dissesse para ele: que bom que você veio. Louvado seja Deus pela sua vida. Que Deus continue a firmar você no caminho e nos passos do Senhor. Que bom estar aqui com você. Louvado seja Deus. Que bênção maravilhosa, irmãos. Nós já estamos indo, se eu não me engano, para o nosso 7º Conexão. Estamos aqui para a glória de Deus. Que bom que você está aqui. E nessa noite eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia lá em Êxodo. Êxodo no capítulo de número 13. Que bom que você veio e que bom que você que está em casa ouvindo a mensagem, ou talvez do outro lado do mundo ouvindo a pregação, está conosco. Que o Senhor Jesus derrame sobre você bênção sem medida. Êxodo capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu sei que todo mundo teve um dia de luta, de cansaço, mas o Senhor é Deus e Ele vai te animar para a glória dEle, com a palavra dEle nessa noite. Amém? Bênção pura. Então vamos ler Êxodo, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Eu vou ler do 17 até o 20. E vocês lerão comigo, junto comigo, o 21 e o 22. Êxodo 13. Todos encontraram? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Todos comigo. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e diante da Tua palavra. Deus, Tu és santo, Tu és Deus de graça, Deus de bondade, Deus de poder. Pai, Tu me tens falado neste texto, Deus, há muitos anos. E essa noite, Senhor Deus, me falaste mais uma vez, quando me despertaste para ler, ouvir a Tua voz e ouvir a Tua palavra. E que bênção que, ó Pai, essa mensagem será pregada para os meus irmãos que aqui estão, para aqueles amigos que nos visitam nessa noite, que são tão preciosos, ó Deus, e também para todos aqueles que nos ouvem, ó Deus, agora pelo YouTube ou pelo Facebook. Mas, Senhor, antes o Senhor pregou para mim essa mensagem. E eu quero te pedir que ela continue sendo pregada para o meu coração, que precisa aprender tanto com o Senhor. Deus, seja propício a mim, pecador. Fala comigo, Deus, porque se o Senhor falar na minha alma, eu sei que certamente o Senhor falará com os meus irmãos. Então, Senhor, nessa noite eu quero te pedir que o Senhor traga consolo para o coração machucado que chegou aqui nessa noite, para o coração sofrido, para aquele Deus, ó Pai, que tem lutado, aquela irmã que sente dores no corpo, cuja rotina é pesada, aquele que luta talvez com enfermidade, aquele que luta, Deus, ó Pai, com a angústia da separação, aquele que luta com a solidão. Cada um, Deus, tem seus próprios desertos, aquele Deus que luta com a rejeição e com o ostracismo. Deus bendito, fala o coração de cada um, e que nessa noite, Deus, todos nós entendamos que o Senhor não perdeu o controle da situação, mas tudo que está acontecendo conosco é exatamente o melhor que poderia acontecer. Senhor, enche-nos do Espírito Santo. Eu quero dizer para o Senhor, tal como Spurgeon dizia antes de pregar: eu creio no Espírito Santo.
Teu povo crê no Espírito Santo. Então exalta Cristo e enche a nossa alma da tua presença, porque essa pregação tem como objetivo primário, princípio, dar toda a honra e glória ao nome do Senhor, que falará com o teu povo. Tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, nessa época de muita formação e de muitos estudos, certamente todos nós já estudamos em muitas escolas. Eu estava fazendo os cálculos aqui, no meu entendimento, se eu calculei direitinho, eu já estudei em 6 escolas, e além da escola dominical, fui professor em outras 2. Quando menino, eu tive o privilégio de estudar na Escola Estadual Doutor Sérgio Ulloa, lá em Paracatu, só vai até a 4ª série, do prézinho à 4ª série. Depois eu estudei na Escola Polivalente, lá na minha cidade. E aí depois eu tive a bênção de fazer uma prova. Eu sou da época que a gente fazia a prova para entrar no 2º grau, e eu fui estudar no Colégio Setor Oeste, lá na Asa Sul, em Brasília. Depois de lá eu tive a honra de estudar na escola que deixou marcas profundas na minha vida, que foi o Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Depois disso tive a bênção de, estando no Chile, vir ao Brasil, fazer uma pós-graduação em pregação no Instituto John Knox, que já não existe mais, mas era uma faculdade criada lá em Vitória quando o reverendo Hernandes chegou do doutorado. Eu tive a alegria de ser da primeira turma da pós-graduação em pregação ali. Lá em Santiago, além disso, tive o privilégio de fazer um curso da Universidade Ibero-Americana de Liderança, um curso de liderança e coaching com 5 módulos, chamado Diplomado em Liderazgo. E além disso, irmãos, tanto lá no Chile, nós conseguimos levar o Jumper para lá, quando lá estávamos. Eu fiz as matérias como aluno ouvinte, porque o Davi nasceu no primeiro módulo e a Isabel no último. Mas eu assisti as disciplinas e também, como professor do Seminário de Brasília, eu estudei em tudo isso. E além disso, lecionei no Seminário Presbiteriano do Chile e no Seminário Presbiteriano de Brasília. Mas apesar de ter estado nessas escolas tão boas, irmãos, eu quero dizer para vocês que a escola na qual eu mais tenho aprendido e ainda continuo matriculado é a escola do deserto. Essa é a escola na qual Deus tem me ensinado as maiores lições da minha vida, que me tem levado a buscá-lo mais e caminhar na presença de Cristo Jesus. E aqui nós encontramos o povo de Deus na sua infância do Antigo Testamento, no exato momento em que eles entram para fazer a matrícula na escola do deserto. Eles estão entrando no prezinho, Diácono Marcos, né? Agora não fala nem prezinho mais, na minha época eu falava jardim de infância, o kindergarten. Eles estão sendo matriculados na escola do deserto. Vocês se lembram bem, eles passaram 430 anos como escravos no Egito. E Deus então envia Moisés, e Moisés, com 10 grandes pragas, usado pelo Senhor, é um instrumento para a libertação do povo judeu. Deus mata todos os primogênitos dos egípcios e salva os primogênitos do seu povo, porque o sangue do cordeiro estava sobre o umbral da casa, da porta do seu povo, mostrando que o Cordeiro de Deus morreu para pagar os pecados do povo de Deus. Então, depois de tão grande vitória, os hebreus saem do Egito com as mulheres egípcias dando às hebreias suas joias, e eles saem enriquecidos e muito abençoados, e cantando e louvando ao Senhor. E eles estão na expectativa, queridos, porque eles ouviram uma promessa de que Deus vai lhes dar a terra onde Abraão habitou como peregrino, a terra de Abraão, Isaque e de Jacó. Mas quando, amados irmãos, eles saem dali, eles não vão para a terra de Abraão, Isaque e de Jacó. O Senhor podia ter levado aquele povo direto pelo caminho dos filisteus, e talvez em 1 ou 2 meses eles já estariam no meio da terra prometida. Mas o nosso texto nos diz que o Senhor os fez rodear e os acampou à entrada de Etã e Sucote, no deserto. Deus leva o seu povo depois da libertação para o deserto. E, irmãos, isso aqui tem um significado maravilhoso para a minha vida e para a sua, sabe por quê? Porque nós fomos libertos da escravidão do pecado. Nós fomos libertos da escravidão do diabo.
Nós temos o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Nós temos a promessa da vida eterna. Nós veremos o Rei Jesus na glória. Mas nós ainda estamos no deserto deste mundo, caminhando para Jerusalém celestial. Então, num certo sentido, todos nós que cremos em Cristo Jesus e habitamos neste mundo, estamos, irmãos e irmãs, matriculados na escola do deserto. Mas há alguns amados amigos e irmãos que passam desertos mais específicos e intensos na sua vida. Talvez você esteja enfrentando o deserto de uma enfermidade terrível que aos olhos do homem não tem cura. Talvez você enfrente o deserto do abandono, da traição, do engano. Você confiou em alguém, essa pessoa tropeçou e falhou com você. Talvez você enfrente hoje o deserto do desemprego, da escassez, da dificuldade, da crise que nós enfrentamos no país. Oh, amados amigos e irmãos, ainda que enfrentemos grandes desertos nos quais o Senhor nos matriculou, nós temos que entender que quem nos leva para o deserto é o Senhor. E Ele nos leva para lá para nos abençoar. Por isso o texto nos apresenta aqui a escola do deserto. E se você está enfrentando algum deserto, não se desespere. O Senhor te ama. É Ele quem está te levando para lá. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a escola do deserto, amados irmãos, é uma escola singular, sabe por quê? Porque ela é a escola do preparo. Em primeiro lugar, a escola do deserto é uma escola singular porque ela é a escola do preparo. Olhe comigo para o texto. Nós leremos, irmãos, o versículo de número 17. Versículo 17. Eu vou ler uma vez, a igreja lê segunda vez. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Você lê o mesmo versículo para mim. Todos nós, irmãos, gostamos da comodidade. Todos nós desejamos o que é mais fácil. Até na nossa própria cultura, amados irmãos, nós gostamos da lei do menor esforço. Mas Deus nem sempre, amados irmãos, permite que isso aconteça conosco. Ele tem um projeto maravilhoso na nossa vida. E o texto nos diz que Deus levou o seu povo, não pela terra dos filisteus, onde eles chegariam rápido à terra prometida, e ele tem um objetivo, ainda que fosse mais perto, diz que Deus não fez assim para que o povo não se arrependesse vendo a guerra, e retornasse para o Egito. Você há de se lembrar comigo, que os descendentes de Jacó são pastores de ovelhas. Jacó era pastor de ovelhas, e eles entraram no Egito como pastores de ovelhas. Quando Faraó era favorável a eles por causa da liderança de José, Faraó deu para eles os melhores campos do Egito e eles eram pastores dos rebanhos de Faraó. Mas depois de algumas centenas de anos, levanta-se um Faraó que não conheceu José, nem conhece o Senhor. E agora esse Faraó os escraviza, manda que eles preparem os grandes tijolos das pirâmides. E no auge da crise quer que eles recolham a palha e preparem os tijolos e ainda os açoitam. Então, esses homens eram pastores de ovelhas e depois se tornaram serviçais, trabalhadores braçais para a construção das grandes obras do Egito. Mas eles não eram soldados, eles não eram guerreiros. Então, se eles entram na terra prometida, eles não sabem lidar com a espada, no máximo com um arado e com um cajado, mas eles não sabem nada de guerra. Então Deus ama tanto o seu povo, que Deus não os leva direto para a terra prometida, Deus os leva para o deserto, para que eles não voltem correndo de volta para o Egito, quando eles virem as grandes dificuldades. Com isso nós aprendemos que o Senhor muitas vezes nos leva para o deserto, para nos preparar para os grandes desafios e lutas maiores que virão pela frente. Irmãos, esse negócio de deserto é muito sério. O próprio Moisés, que lidera o povo no deserto, foi alguém que viveu o deserto como uma experiência existencial e pessoal de maneira ímpar. O grande evangelista Dwight Lyman Moody disse: Moisés passou 40 anos achando que era alguém, depois passou 40 anos achando que ele era um Zé Ninguém, e depois passou 40 anos vendo o que Deus pode fazer através de um Zé Ninguém.
Essa frase é muito importante para o meu e para o seu coração. Moisés passou 40 anos achando que era alguém. Depois passou 40 anos achando que era um Zé Ninguém. E depois passou 40 anos vendo o que Deus pode fazer através de um Zé Ninguém. Você se lembra que Moisés, amado irmão, quando o menino foi criado no palácio de Faraó, ele foi forjado como um príncipe do Egito. A formação egípcia durava 40 anos. Ele era um doutor do mundo antigo e também um general do exército egípcio. Há evidências de que Moisés liderou os exércitos do Egito e ganhou até algumas batalhas. Ele sabe que Deus o usará para ser o libertador de Israel, mas ele não espera o tempo do Senhor e toma a espada na mão e mata um egípcio quando esse espanca um judeu. E Faraó fica sabendo, e você se lembra bem, Moisés então é perseguido e ele foge para o deserto, onde é protegido por seu sogro Jetro em Midian. Se casa com Zípora e fica 40 anos ali. Aquele homem que falava muitos idiomas, aquele homem que era um grande orador, aquele homem que era preparadíssimo, agora se torna um mero pastor de ovelhas no deserto. E quando Deus aparece para ele 40 anos depois na sarça, Deus fala: eu vi a opressão do meu povo, desci para livrá-lo, Moisés, vou usar você. E ele inventa um montão de desculpas, irmãos, porque ele já estava deprimido, desolado, frustrado. Ele tentou pelo seu próprio poder e não conseguiu. Mas Deus o tira daquele deserto e ele é usado para libertar o povo. E ele passa mais 40 anos com o povo no deserto. Preste atenção, 40. Deus tem um negócio com esse tal desse 40. Sabe por quê? Porque Elias, quando vai para o Monte Sinai, está em depressão, ele caminha 40 dias e 40 noites no deserto. Jesus, amados irmãos, no deserto sendo tentado, veja bem, sempre deserto 40 dias, certo? Jesus 40 dias e 40 noites é tentado pelo diabo. É uma fase completa de tempo, de angústia, um tempo que não é muito rápido e é consideravelmente longo para sofrer e passar angústias. E nesse tempo, queridos irmãos e irmãs, de 40 anos, Deus leva o seu povo para o deserto para prepará-lo. A escola do deserto é a escola do preparo. Irmãos, quando nós estávamos no Chile, ainda no primeiro mandato do reverendo Roberto Brasileiro, na presidência do Supremo Concílio, nós o levamos ao Chile. Eu fui o primeiro pastor a ir no final do ano 2000, e depois nossa equipe cresceu e chegou a ter 10 pastores da IPB no ano 2004. Nós estávamos revitalizando 6 igrejas, plantando outras 5. E liderando o seminário, e o reverendo Roberto foi lá para que nós gestássemos um possível convênio da IPB com a Igreja Presbiteriana do Chile, nos moldes que a Igreja da Irlanda tem convênio com a nossa denominação. E foi uma conversa começada que os chilenos não quiseram terminar. Mas quando o reverendo Roberto esteve ali, todos os pastores aproveitaram para derramar seu coração e contar todas as provações e angústias e sofrimentos que passavam lá no exterior. E ele virou para a gente e falou assim: meus filhos, né? Não vou imitá-lo aqui não, porque está até na câmera, não pode, né? É o nosso presidente. Mas ele falou assim: eu considero que vocês, por causa do sofrimento do deserto, vocês estão pelo menos 10 anos na frente do que aqueles colegas de vocês, em termos de ministério. É como se vocês tivessem 10 anos a mais, porque vocês têm sofrido bastante, mas têm vivido coisas que nenhum dos colegas de vocês estão vivendo. Então, meus irmãos, aquilo trouxe esperança imensa para o nosso coração. E ele tinha razão, porque, no meu caso pessoal, e agora é testemunho para você, eu não acho que é errado contar isso na pregação, não tenho esse problema existencial não, porque a glória de Cristo não é minha. Então, porque eu fui preparado na liderança daquela equipe, gemendo, eu fui pastorear a igreja do Guará 2. E quando eu fui para a igreja do Guará 2, a Audrey sabe disso, ela é filha de lá, ela não se ofende. Alguns pastores de Brasília me ligavam e diziam: você vai vir pastorear essa igreja? Aqui não dura pastor aqui dura 2 anos. O conselho de lá sabe, eu já falei isso lá, não se assuste não, certo? Pastor aqui não dura 2 anos, isso aqui, essa igreja é cemitério de pastor, não venha para cá. Eu falei: Deus está me chamando. Se for para eu ser sepultado aí, aleluia. E Deus teve tanta misericórdia de nós, irmãos. Deus me preparou no Chile para ser o pastor do Guará 2. E Deus fez uma grande obra na igreja do Guará 2 para a glória dele. E quando a gente estava achando que ia ficar o resto da vida no Guará 2, Deus manda vocês lá da Unida nos chamarem para cá.
E Deus nos preparou no Guará 2 para pastorear vocês. Então veja bem que tudo na nossa vida é uma escola para o que vem pela frente. E você precisa entender que se você está enfrentando um momento de deserto, é porque Deus tem desafios maiores e melhores para você no futuro. E você precisa ser preparado para eles. Se o Senhor atira você nos grandes desafios logo no primeiro momento, você sai correndo e bate em retirada e diz: não é para mim, misericórdia. Mas quando o Senhor te prepara na escola do deserto, então você vai enfrentar todos os desafios com fé no Senhor, para a glória e honra do nome de Jesus. Então não saia arrancando os poucos cabelos que você tem na cabeça, né? Como eu. Mas olhe para o Senhor, Ele está preparando você, dias melhores virão. Creia no Senhor, se anime no Senhor, diga como Davi no Salmo 27:13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E por isso ele termina o Salmo 27 dizendo: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Deus está te preparando, amado irmão, para algo maior, para algo melhor. Você vai falar: claro, pastor, Deus está me preparando para o céu. É verdade, Deus está te preparando para lá também. Então anime-se, coragem. Deus está no controle do seu deserto. Deus está preparando você para novos desafios, para bênçãos maiores, para maiores realizações, para a glória e honra do nome de Jesus. Creia no Senhor e pare de murmurar no deserto. Deus tem o objetivo de preparar você, para que você seja ainda mais usado para a glória e honra do nome de Jesus. A escola do deserto é a escola do preparo. Então, se você está nessa escola e não foi aprovado até hoje, meu irmão, Deus está te preparando. Estude, aplique-se, para que os novos desafios venham para a glória e honra do nome de Jesus. Mas a escola do deserto, amado amigo e irmão, além de ser a escola do preparo, é a escola da submissão. A escola do deserto, além de ser a escola do preparo, é a escola da submissão. Olhe comigo, versículo de número 18. Versículo 18, vamos ler, irmãos, todos juntos esse versículo precioso da palavra de Deus. Melhor, eu leio o 18, vocês o 20. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Leia para mim o 20, querido irmão, por favor. Amado irmão, eu fico perplexo com esse texto. Eu acho que esse texto revela até um certo sentido de humor. Sabe por quê? O texto diz que os filhos de Israel subiram arregimentados. Você sabe o que é arregimentado? O que é um regimento? Um regimento militar, um batalhão. Arregimentado, eles subiram como soldados. A ideia é que eles saíram do Egito assim, eles juntaram um grupo de 5, cada um com escudo, com a espada, e eles iam assim como um grupo de 5 arregimentados. E eles diziam: venham os inimigos e nós vamos acabar com todos eles. E aí eles preparados para enfrentar os inimigos, e os inimigos eram a areia e o vento do deserto. Então eles estão achando que vão derrubar grandes inimigos, mas Deus tem outro projeto para a vida deles naquele momento. E aí o texto nos diz, irmãos, que quem leva esse povo para o deserto? Quem é que permite que a gente passe por situações difíceis? Quem é que nos leva para essas situações? Olhe para o texto, irmão, é a palavra de Deus que fala. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Eles subiram arregimentados, achando que eram fortes para guerrear. E o Senhor olha para eles e diz: vocês não estão entendendo nada. Eu estou levando vocês para um treinamento. Eu soberanamente levo vocês para a escola do deserto. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, que se você enfrenta momentos difíceis na sua vida, Deus não perdeu o controle. Deus não fugiu de você. Se você está enfrentando um grande deserto, foi o Senhor quem te colocou no deserto. Talvez você estava regimentado, preparado para uma grande batalha, você tinha outros projetos, mas Deus te falou: é hora de se matricular na escola do deserto. Lá eu vou treinar você. Então eles aprendem que Deus é soberano e eles têm que se submeter. O povo diz que o povo partiu de Sucote e se acamparam entre a entrada do deserto. Aqui nós aprendemos, irmãos, que a escola do deserto é a escola da submissão. Eles querem guerrear,
eles têm seus planos pessoais, mas Deus diz para eles que na vida deles não vai acontecer os planos deles, mas vai acontecer o plano do Senhor. E se os planos deles estivessem de acordo com o plano de Deus, assim os planos deles seriam realizados. Mas quando, irmãos, os meus planos, os teus planos, os nossos planos não estão de acordo com os planos do Senhor, os nossos planos vão afundar, amado irmão, porque a vontade de Deus na nossa vida é o que vai prevalecer. A escola do deserto, querido irmão, a escola do deserto, querida irmã, é a escola da submissão. É o lugar onde nós aprendemos a nos submeter à vontade do Senhor. O texto que o presbítero Paulo Sérgio leu, e eu preguei nele no último Conexão em que preguei, é claro com respeito a isso. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, você se lembra? Ele viu coisas inefáveis que não são lícitas ao homem referir. Ele viu o Senhor Jesus na glória. Ele viu coisas que nós experimentaremos quando estivermos naquele lugar. Ele não podia dizer, os coríntios zombando dele, ele chegou loucamente a dizer, qual foi dos outros apóstolos que teve essa experiência? E o Senhor então diz a ele, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa dele, 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim, eu estava sofrendo muito, mas o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele diz então, por isso de boa vontade me gloriarei na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso então, eu me glorio nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, nas angústias, nas aflições, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Irmãos, nós temos a ilusão de que quem controla a nossa vida somos nós. Nós temos a ilusão de que nós somos os donos do nosso destino. E nós, amados irmãos, sim, podemos tomar algumas decisões dentro da permissão de Deus, mas quem define o rumo da nossa vida é o Senhor. Nada foge ao controle dele. Você tinha talvez muitos planos, os seus planos não se realizaram. Onde estava Deus? Deus estava no mesmo lugar onde sempre esteve, no controle de tudo, realizando tudo conforme Ele quer. Nos céus está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Irmãos, hoje eu estou muito de testemunho pessoal, mas vamos embora, bora para frente. Quando eu estava formando no seminário, eu formei com 21 anos de idade, eu sentei e fiz um projeto de vida e de ministério. Eu falei, olha, eu tinha um convite para uma bela igreja para ficar em São Paulo. Eu falei, vou ficar aqui, o presbitério me liberando em Minas, eu fico 1 ano na igreja, eu faço o meu mestrado, com 24 anos eu termino o meu mestrado, com 28 anos eu termino o meu doutorado, aí eu vou passar uns 3 anos nos Estados Unidos, aí eu estou preparado para voltar para o Brasil e assumir uma boa igreja. Até que Deus bota o Chile no meu caminho. E quando o pastor que me indicou para o Chile me convidou, falou assim, vamos para o Chile, eu falei, eu não vou. Eu não vou. Falei, o Brasil é muito grande. Chama outro. E ele falou, tá bom. Mas quando foi o meio do ano, o meu tutor insistiu com ele, chama o Roster, Deus vai confirmar no coração dele. E eles vieram, irmãos, os chilenos vieram em maio do ano de 1999, e eles me levaram para jantar no Ibirapuera Grill. Quem já foi no Ibirapuera Grill? Levanta a mão. É bom demais, né? Eu era seminarista quebrado nos 2 primeiros anos, eu falava assim, quando eu for pastor, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui e jantar e pagar um rodízio para um monte de gente, que eu vou ter condição. E aí o pessoal do Chile veio, me levou no Ibirapuera Grill, e aquela conversa e tal, e de repente um presbítero amado, no meio da conversa, vira e fala assim, pastor, nós estamos orando pela sua vida há 2 anos. Ele falou, o senhor não sabe, eu sei as suas notas do seminário, eu conheço a sua vida, e nossa igreja está orando e nós acreditamos que Deus o está chamando para ser o pastor da 6ª Igreja Presbiteriana de Las Condes, em Santiago, no Chile. A hora que ele falou isso, irmão, o Espírito Santo flechou meu coração e eu falei, estou no sal. Mas eu estava na bênção, amado irmão. E Deus me levou para o Chile. Eu quero dizer para você o seguinte, que eu não troco a nossa experiência pastoral e missionária no Chile por nenhum PhD, nem na Universidade de Oxford, porque foi a melhor coisa que pôde acontecer conosco. Foi o centro da vontade de Deus. Eu não tive melhor treinamento
do que o deserto. Mas não era a minha vontade, é a vontade de Deus. Talvez você está vivendo uma situação que não era a sua vontade. Talvez você está sendo colocada numa situação, minha irmã, que você não desejou. Mas entenda bem, Deus tem um projeto maravilhoso na sua vida. Ele não perdeu o controle. E se Ele está treinando você nessa situação, abaixe a sua cabeça e se submeta. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus para você é boa, perfeita e agradável. Escute o que o Senhor está falando com você em nome de Jesus. O que está acontecendo com você hoje é exatamente o melhor que poderia acontecer. Nada melhor poderia acontecer. Então creia, então se submeta, então se alegre em Deus. Porque quando você passar do deserto, você vai olhar para trás e vai dizer: não poderia ter acontecido nada melhor. Fui abençoado, Deus me deu a bênção de viver um avivamento. Ademais de esto, tenho 2 chilenos aí em minha casa. Não é uma bênção maravilhosa. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, louvado seja Deus. Então se submeta, meu irmão, abaixa a cabeça, diga a Deus, que seja a tua vontade e não a minha. Amém, meu irmão? Que Deus faça de nós, homens e mulheres, submissos à vontade do Senhor. A escola do deserto é a escola do preparo. A escola do deserto é a escola da submissão. A escola do deserto é uma escola singular, irmão. Porque a escola do deserto é a escola do comprometimento. A escola do deserto é a escola do comprometimento. Versículo de número 19. Eu vou começar lendo com vocês, eu vou ler até o nome de José e vocês leem até o final, o versículo. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Vocês. Amados irmãos e irmãs, José foi o grande primeiro-ministro do Egito, um dos grandes estadistas da história da humanidade, servo de Deus. Mas ele é filho da aliança. Ainda que ele tenha liderado o Egito, ele sabe que o que mais vale é o relacionamento do povo de Deus. E ele não quer que os seus ossos fiquem sepultados numa terra de pagãos. Ele quer, amado irmão, como filho da aliança, que os seus ossos estejam lá, no mesmo sepulcro em que Abraão foi sepultado, lá na cova de Macpela. E ele então, quando morre, ele chama a liderança dos judeus. Moisés nem estava lá, irmãos. Olha a importância do compromisso. Moisés nem lá estava, mas ele chama a liderança dos judeus. E eu imagino que ele fez naquela maneira judaica. Mandou o camarada botar a mão debaixo da coxa dele e fala: vocês estão jurando que no dia em que Deus levar vocês embora, vocês vão levar meus ossos daqui. E talvez se passaram mais de 300 anos, irmãos. Provavelmente 300 anos se passaram. E 300 anos depois, quando eles estão indo embora, Moisés sabe que palavra tem que ser cumprida. Compromisso tem que ser levado a sério. Servo de Deus não pode dar palavra e está fazendo outra coisa. Compromissos que nós fazemos, ainda que sejam doídos para nós, têm que ser cumpridos. Porque são compromissos feitos na presença do Senhor. A não ser que Deus nos direcione de maneira contrária. Então aqui, amado irmão, Moisés levou consigo, cumprindo o compromisso, os ossos de José, porque ele fez os filhos de Israel jurarem solenemente: Deus vos visitará daqui, levai convosco os meus ossos. Deus visitou o seu povo, Deus cumpriu a sua promessa. Agora o seu povo vai cumprir a sua promessa. E o deserto, irmão, é um lugar especial para nos fazer cumprir os compromissos que nós fizemos. Quando você fez a profissão de fé, você veio aqui na frente. E aí você foi perguntado se você cria que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Você disse que cria. E aí você disse aqui na frente da igreja que ia honrar o Evangelho com a sua vida e com a sua palavra. Mas aí você passa um tempo, as coisas não acontecem do jeito que você queria, e você então começa a abrir a porta e começa a desonrar o Evangelho com a sua vida. E Deus te ama tanto que te matricula na escola do deserto, para que você cumpra os compromissos que você fez quando se tornou membro aqui na frente.
Lembra lá daquele dia que você casou, santo varão? Você pegou aquela menina da casa dela, serva de Deus, veio aqui na frente com os braços dados, prometeu diante de Deus, do pastor e das testemunhas. Lembra do que você prometeu? Hoje eu te recebo a ti como minha legítima esposa e prometo amar-te, honrar-te, cuidar de ti, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade, e prometo mais ser fiel em tudo. E agora, quando tem uma coleguinha lá no seu trabalho sorrindo para você, toda perfumada, bonita, dizendo: oi, bonitão, bom dia. Seu coração já faz assim: irmão, tem que entrar no deserto para lembrar de cumprir os compromissos feitos na presença de Deus. A senhora também, minha irmã, né? Está lá no seu trabalho, aí chega aquele filho do diabão, de 2 metros, fortão, né? Filho do cão, do inferno, né? Por fora bela viola, por dentro pão boloreto, passa e dá uma piscada assim, fala: e aí, você está tão bonita hoje? Aí você fala: ai, obrigado, está repreendida, minha irmã. Você fez compromisso de ser fiel em tudo a esse rapaz aqui. Você tem compromisso. E quando você não se lembra do compromisso, Deus te leva para o deserto para cumprir. Lembra lá, santo irmão, do dia em que você veio aqui na frente e você foi ordenado diácono, e você disse que ia servir como Jesus serviu a ponto de dar a sua vida. Aí agora os irmãos estão te pedindo para servir, você fala: nossa, nessa igreja, todo mundo só quer que eu faça isso, aquilo outro, e começa a reclamar de ter que servir. Deus te leva para o deserto, para você aprender a cumprir seus compromissos. Mas no dia em que nós fomos ordenados presbíteros e pastores, nós fizemos promessas de que nós amaríamos o povo de Deus, de que nós nos sacrificaríamos, que nós pregaríamos a palavra com fidelidade, que defenderíamos a doutrina, que buscaríamos ser homens piedosos, mansos como o Senhor Jesus, e a gente não faz. Aí o Senhor leva a gente para o deserto. O deserto é lugar de aprender e cumprir compromisso. Se você não tem cumprido seus compromissos, preste atenção, você vai para o deserto. Lembra lá do dia que chegou com aqueles meninos aqui? Menino chorando: coisa bonita, você todo orgulhoso, né? A senhora orgulhosa, né? Batizando o menino: prometo ler a Bíblia com o menino, orar com o menino, trazer na igreja. Mas aí dá aquele domingo de manhã, não é verdade? É dia do Senhor, mas teve MMA no meio da madrugada. O que tem faltar um domingo? Não tem problema nenhum. A fidelidade começa no pouco, irmão. E aí então você vai e falta do culto. Eu faltei e não caiu um raio sobre a minha cabeça. Esse é o problema, irmão, não vai cair. E aí você fala: não tem problema faltar, então eu falto domingo que vem. Aí eu falto do outro, e o coração vai endurecendo, e a alma vai esfriando, e a gente vai deixando de cumprir os compromissos, irmão. E aí daqui a pouco você para de vir à igreja, e seu menino vê que você não vem domingo nenhum na igreja, e aí ele vai falar: a vida de papai é hipocrisia. Ele fala para eu ir na igreja, mas ele mesmo não vai. E aí ele cresce e sai da igreja. Sabe por quê? Porque você não cumpriu os compromissos que você fez. Por que a gente está no deserto, irmão? A escola do deserto é o lugar onde a gente aprende a se arrepender e a cumprir os compromissos que fez na presença do Senhor. Que compromisso você não está cumprindo? Por que você está matriculado no deserto? Se nós não estamos cumprindo nossos compromissos, vamos pedir perdão ao Senhor nessa noite? Eu não sou melhor do que você não, meu irmão. Deus também me bota no deserto para aprender a cumprir meus compromissos. Eu também preciso de lapada. Por que você acha que eu sou um jovem rapaz que ainda não tem 40 anos e os cabelos já foram embora? É porque eu preciso aprender. Eu preciso aprender. Todos nós precisamos aprender. Mas se você está no deserto, você é crente, você jurou que ia dizer a verdade sempre. Pare de ser mentiroso. Se você está no deserto e alguém te chamou para se envolver num escândalo de corrupção, fuja disso. Você é crente. Você tem que honrar o nome do Senhor. Se você está no deserto e esse mundo quer te levar para o lado contrário, se Deus te fez homem, seja homem, meu irmão, porque você é homem feito por Deus. E se a senhora é menina, seja menina, minha irmã. Deus fez a senhora menina. Não tem nada disso, não. A gente tem que aprender a obedecer a Deus, do jeito de Deus, irmão. A cumprir os compromissos de Deus, para a glória de Deus. Como é que está a sua vida? Aí vocês perguntam: por que eu estou no deserto, eu nunca saio dessa situação? Espera aí, como é que está a sua vida? Aí você é jovem crente, faz a profissão de fé, diz que vai ser santo,
Tudo bem, ninguém é de ferro, o ser humano é pecador, mas você começa a viver uma vida hipócrita, um namoro hipócrita, de maneira toda errada, e o pastor não está sabendo, seu pai não está sabendo, mas Deus está sabendo, Deus está vendo. Você tem um coração arrependido diante dele. Meu irmão, o deserto é uma prova de amor para você, para que você se volte para o Senhor. A escola do deserto é a escola do comprometimento, é onde a gente aprende a ter compromisso com Deus. Você, santo varão, quer amar sua esposa, então fuja daquela maldição que está na sua frente do computador, pare de ficar assistindo programas que te levam para o pecado, fuja disso. O seu compromisso foi feito com o Senhor, em primeiro lugar, e Deus está vendo. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que nós aprendamos a cumprir os nossos compromissos, em nome de Jesus, amém? A Bíblia diz, não vos enganeis de Deus, não se zomba, não zombe de Deus. É tolice, não há ninguém maior do que Ele. Que Deus tenha misericórdia de nós. A escola do deserto é a escola do comprometimento. Vamos cumprir nossos compromissos, amém, meus irmãos? Vamos pedir, Senhor, nos ajuda, nós queremos ser um povo fiel. Um povo fiel é um povo santo, é um povo que faz a diferença, para a glória e honra do nome de Jesus. E aí, está na escola do deserto? Qual é a nota que você está tirando na prova? 8,5? 6? Olha lá. Tem que tirar nota boa. A escola do deserto é a escola singular, porque como nós aprendemos, ela é a escola do preparo, ela é a escola da submissão, ela é a escola do comprometimento, mas em último lugar, irmãos, a escola do deserto é a escola do companheirismo. A escola do deserto é a escola do companheirismo. Nós vamos ler, irmãos, versículos 21 e 22. Eu vou ler o 21, a igreja 22. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Vocês, o 22, povo querido. A escola do deserto é a escola do companheirismo. Irmãos, o texto mostra uma cena maravilhosa. Esse povo vai passar 40 anos no deserto, eles ainda não sabem disso. A disciplina deles vai ser incrementada quando seus líderes negarem o Senhor, depois que os espias tentam causar uma revolta no meio do povo. E somente Josué e Caleb, que são fiéis daquela liderança, entram na terra prometida, amados amigos e irmãos. Depois só os que nasceram no deserto, de 40 anos para baixo, é que vão entrar na terra prometida. Preste atenção, filhos nascidos no deserto estão preparados para entrar na terra prometida. E aqui, amado irmão, o nosso texto nos diz que a escola do deserto é a escola do companheirismo. Sabe por quê? Porque ainda que nós estejamos no deserto, o Senhor diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O texto diz, irmãos, que o Senhor vai com eles. E é impressionante que o Senhor vai adiante deles. E a Bíblia diz que o Senhor vai adiante deles no dia, numa coluna de nuvem. Imagina, irmão, aquele povo andando pelo deserto, são 600 mil homens a pé. Se você for contar mulheres e crianças, uma conta por baixo, porque judeu não tinha um filho só ou dois naqueles dias, por baixo você vai ter 2 milhões de pessoas andando no deserto. De 2 a 3 milhões de pessoas. E a Bíblia diz que vai diante deles uma grande coluna de nuvem. Nuvem por cima e coluna de nuvem para os guiar no deserto. E aí, amado irmão, para que eles andem de dia. Mas a Bíblia diz que à noite, amado irmão, vem uma coluna de fogo. Imagina uma tocha de fogo do céu à terra para iluminar o povo, para que eles caminhem de noite, amado irmão. E aí o texto diz para nós que todos os 40 anos que eles ficaram no deserto, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que lições práticas sobre o companheirismo de Deus isso aqui traz para nós? Em primeiro lugar, amado irmão, no deserto Deus nos dirige. Deus colocou aquela nuvem de dia, Deus colocou a coluna de noite, para que de dia e de noite o povo de Deus seja dirigido pelo Senhor. Então, se você está no deserto, não se desespere, Deus ainda continua conduzindo a sua vida. Mas além de Deus nos dirigir, em segundo lugar, lição prática para mim e para você, Deus nos protege. Sabe por quê, irmão? O deserto é muito quente durante o dia, e se nós ficarmos
expostos ao sol causticante do deserto. Todos nós ficaremos, amados irmãos, com câncer de pele. Então Deus nos ama tanto que Ele nos deixa no deserto, mas Ele coloca uma grande coluna de nuvem para vir por cima e para nos proteger, para nos livrar da opressão, do calor deste mundo, das tentações, do ataque do inferno. Mas o deserto é caracterizado por muito calor durante o dia, mas por noites gélidas e frias. As temperaturas do deserto são baixíssimas. Então, amado irmão, quando corre o risco da sua alma gelar no deserto, Deus põe a tocha de fogo dele para esquentar seu coração, para iluminar a sua vida, para te dirigir, meu amado irmão, para te mostrar que Ele te protege. E aí, amado irmão, o texto diz que essa presença é constante. A promessa de que nunca te deixarei, jamais te abandonarei, já era cumprida aqui. O texto diz: nunca, nunca, nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ô meu querido irmão, se você está sentindo o sol da opressão do inferno contra você, o calor das provações deste mundo e das tentações, eu quero lhe dizer que se você crê em Jesus, Deus com a sua nuvem, a nuvem da sua palavra e do seu Espírito, há de refrescar a sua alma no deserto. Se você precisa, querido irmão, de direção no deserto, ainda que seja dia e você não sabe para onde ir, minha irmã, o Senhor te dirige. Ele diz que conduz a sua vida. Ele diz lá no Salmo 25:12, ao homem que teme ao Senhor, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Ele dirige a nossa vida. Mas se você está gelando e você diz: pastor, minha alma está esfriando, o sofrimento está tão grande que parece que eu já nem creio mais, com o fogo do seu Espírito e com a luz da sua palavra, o Senhor há de iluminar o seu coração e a sua vida. Deus está contigo no deserto. Não é à toa que Calvino dizia que você nunca separa o Espírito da palavra e a palavra do Espírito, amado irmão, porque é com o Espírito e com a palavra que o Senhor aquece o nosso coração e ilumina a nossa vida. É por isso que Charles Spurgeon dizia que todo bom sermão tem que ter luz e tem que ter fogo, porque se ele só tiver luz, você vai ficar, a expressão em espanhol é encandilado. Eu esqueci em português agora, irmão, vou falar sério para você. Quando dá muita luz, você fica, me lembra aí a palavra em português, foi embora. Agora, quando você só tem fogo, você corre o risco de se queimar. Então o sermão não pode ser só fogo, porque senão o povo vai se queimar. Mas também não pode ser só luz, porque senão o povo vai ter muita luz nos seus olhos e vai ficar enceguecido, querido amigo e irmão, vai ficar cego diante dos olhos de todos. Então tem que ter luz e tem que ter fogo. E a tocha é para nos dar luz e fogo no caminho. E Deus diz para você: nunca te deixarei. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu quero perguntar para você no final dessa mensagem: você tem enfrentado algum deserto na sua vida? Algum projeto seu não foi realizado? Algum sonho que você tinha ficou para trás? Você tem sofrido o abandono e a traição de alguém em quem você confiou? Você tem experimentado relacionamentos abusivos na sua vida? Você tem um filho que você criou na presença do Senhor com todo carinho, com toda dedicação, orou, leu a Bíblia, ensinou, e agora ele se revoltou e está rebelde contra você, contra Deus, e o seu coração está entristecido? Você está sentindo uma depressão terrível, uma angústia na alma, no peito, e não sabe como sair dessa situação? Eu quero lhe dizer, irmão, em nome de Jesus, Deus te ama. E Ele está no controle de tudo. Pastor, qual é a garantia de que o deserto vai ser para mim um lugar de preparo, um lugar de submissão, um lugar de comprometimento e um lugar de companheirismo? A garantia, meu irmão, é que Deus mandou o Filho dele para o deserto, literalmente, para ser tentado no seu lugar. E Deus me deixou o seu Filho 33 anos no deserto desse mundo para sofrer na cruz do seu lugar. E quando o Filho dele estava na maior secura do deserto, na cruz, gritando: Senhor, por que me abandonaste, me desamparaste? Ali ele estava sofrendo o calor do deserto, da ira de Deus, para que você, meu querido irmão, não sofresse o deserto do inferno na eternidade. Cristo sofreu em seu favor, e ele então, amado irmão, venceu o deserto com a ressurreição, para que você, meu amado irmão, tenha certeza de que você será vitorioso sobre todos os seus desertos.
Portanto, não se desanime. Se você está na escola do deserto, coragem, João. Coragem, Maria. Coragem. Não se desanime. Força. Olhe para o Senhor. Deus está te colocando no deserto para te preparar para coisas maiores, para que você se submeta à vontade dEle, para que você seja fiel e cumpra seus compromissos, para que você entenda que no deserto a gente aprende a discernir a presença de Deus. No deserto a gente ora mais. No deserto a gente esquece as distrações e abre a Bíblia e ouve Deus falando com a gente. O deserto é um presente de Deus para você. Que Deus te abençoe, que Ele te prepare, que você tenha vitória sobre os seus desertos e que quando você partir do deserto dessa vida, você esteja com Cristo na glória para sempre. Amém.